Vai na frente, Jesus. Vamos lá, já foi? Grace and peace be with you. It's teacher Andressa Teixeira here. E hoje estamos começando com mais um Interesting Interval. Roda a vinheta. E o nosso convidado de hoje é o pastor Ricardo Penudo. Ele é o pastor líder do Ministério de Esportes aqui da PIB, Primeira Igreja Batista do Recreio. E gostaria de perguntar para o senhor, pastor, assim como foi falado na palestra hoje mais cedo, como Moisés só tinha um cajado na mão, quando Deus o convocou para a missão, o propósito que Deus tinha na vida dele, para ele estar liderando aquela multidão, e Moisés não se sentia pronto e não conseguia enxergar nele mesmo o que ele tinha para oferecer. Mas o Senhor, Ele enxerga, né? A visão que Deus tem de nós é completamente diferente daquela que nós temos de nós mesmos. E eu queria perguntar para o Senhor, como foi que surgiu a ideia e a oportunidade do Senhor estar utilizando aquilo que Deus já tinha te dado, o seu dom, que não é algo muito comum no meio cristão, da gente vê nas igrejas. Eu, particularmente, não vejo muito um trabalho tão bem desenvolvido na área de esportes. O pastor também trabalha com um projeto chamado Craques da Paz, é lindo. E gostaria de saber como que foi que isso aconteceu, como o Senhor identificou que era um chamado e que o Senhor podia estar fazendo a diferença, né, na vida de tantas pessoas através do esporte. O que acontece, essa questão da utilização da ferramenta é algo muito importante, porque a gente precisa identificar aquilo exatamente o que Deus nos deu e o que a gente pode, como podemos usá-lo para a obra, para o ministério, ou até pela qualificação profissional. Na minha parte, ficou um pouco mais evidente que eu era jogador de futebol profissional, e eu tive o chamado de Deus. Eu me converti não numa igreja evangélica, tomando uma decisão, indo à frente, fui evangelizado. Eu me decidi em casa, lendo o Evangelho de João, depois de ter visto na televisão. Eu me lembro que eu tinha acabado de almoçar, como sempre fazia, vi o Globo Esporte, saí para treinar. E nesse dia, no intervalo do Globo Esporte, apareceu um jogador, que era o Silas na época, jogava no São Paulo, falando sobre o livro chamado Força para Viver, um projeto de atleta de Cristo. E eu escrevi para lá, recebi esse livro, veio o Evangelho de João, eu me converti, li e me converti em casa. Sem nunca ter entrado numa igreja evangélica, não tinha nenhum parente meu, era crente. Então são as ferramentas que Deus usa para que a gente possa desenvolver aquilo que Ele quer que a gente desenvolva. Logo depois eu me ingressei numa igreja, comecei a trabalhar com atleta de Cristo, fui líder aqui no Rio de Janeiro, discipulei alguns atletas, e aí Deus me fez um convite para trabalhar discipulando atletas. E aí eu abri mão da minha carreira, encerrei minha carreira e comecei a trabalhar. É muito importante ouvir testemunhos assim, porque a maioria das pessoas acham que fazer missão ou ser um líder no reino de Deus não tem espaço para esse tipo de coisa, seria apenas um médico, um engenheiro, enfim. E, então muitas pessoas se sentem assim incapazes e até não conseguem enxergar aquilo que elas podem oferecer, né? E o Senhor também é missionário, né? Já viajou o mundo, até na Copa do Mundo também o Senhor foi, né? Na Rússia. Foi assim, é um projeto lindo e eu fico muito feliz de ver, porque eu sei que através do esporte o Senhor tem impactado muitas almas. E é um prazer estar aqui com o Senhor. Gente, segue ele no Instagram. Ele tem um canal também no YouTube. E página também, tem página. Fala aí. Tem a nossa página, que é Craques da Paz, né? E tem a minha página também, Ricardo Penudo. O Face, tem o canal no YouTube também, que a gente compartilha vídeos, colocamos nessa experiência que tivemos ano passado na Copa do Mundo, onde usamos o futebol, propriamente dito. Chegamos lá, eu me apresentei como futebolista em Brasília, né, essa era a senha, né? Falava isso, o pessoal já vinha, dava autógrafo, falava de Jesus e tinha um grupo dando folheto. Isso temos que lembrar que na Rússia é proibido pregar o Evangelho. Mas a partir da Copa do Mundo houve uma abertura muito grande de nós, através. Nos posicionamos em frente aos estádios e levamos uma bola, começamos a fazer embaixadinha, foram três comigo, né? 2 jogadores, e fizemos ali uma movimentação na frente do estádio, e muitas pessoas de várias nacionalidades estiveram conosco ali, e uma outra equipe entregava assim meio que na encolha, né, folhetos, né? E foi muito lindo. Muito lindo ver como que quando a gente ama aquilo que a gente faz, se permite ser usado por Deus como canal de bênção, não importa em que área
de atuação. Deus, ele vai na frente, ele abre campo, ele abre oportunidade. Muito lindo isso. Então, vocês estavam lá ensinando as crianças a jogar futebol e, ao mesmo tempo, evangelizando. Olha que coisa linda. É, obviamente, inspiração do Espírito Santo, porque não é comum, né? A gente tem que ter realmente criatividade para estar inovando e expandindo o reino do Senhor aqui na Terra. Eu queria que o senhor contasse só mais um pouquinho sobre as suas experiências dentro desse ramo. Qual foi a experiência que mais te marcou e o senhor mais se sentiu grato a Deus? Foi muito gratificante porque o senhor viu um retorno dentro de algo que o Senhor ama em primeiro lugar, que é a Deus, e o esporte, o futebol. São várias experiências, né? Vou contar duas aqui. Uma aqui no Brasil, do que a gente tem feito aqui no Craque da Paz. A gente tem usado, como nós já falamos, Moisés usa um bordão, um pedaço, um galho, para muita gente seria um galho, mais um pedaço de madeira e um cajado, e aí é transformar isso numa ferramenta de utilização para o reino, para a obra de Deus. Então, como eu brinco dizendo, pode ser só uma bola, né? Uma bola que pode jogar, mas uma bola que pode ser usada de uma forma estratégica. Então, por exemplo, aqui nós temos uma reunião onde nós trazemos um atleta, um jogador, né, que é o Craque da Paz, uma vez por mês, e nós temos tido experiências de testemunhos de irmãos, de irmãs que são membros da igreja há muitos anos, oram pelos seus esposos, convidam para vir à igreja, eles não vêm porque, negócio de igreja, coisa chata. Quando vem um jogador, e aí ele vem, às vezes do clube dele ou não, e aí ele vem para poder participar ver o jogador, ele vem para ver o jogador e termina vendo Jesus. E a partir dessa experiência que ele tem, ele aceita Cristo e é introduzido numa igreja, numa porta que jamais ele entraria. Né? A outra experiência que tivemos lá na Rússia, como um lugar, como já disse, é proibido pregar, e nós dávamos testemunhos. E dois meninos, dois adolescentes, vieram nos procurando e querendo saber um pouco mais sobre essa experiência de poder usar o esporte. E nós falamos para ele, terminamos falando de Jesus. E aí, a partir dessa fala, eles entenderam e eles aceitaram a Cristo como Salvador. Dois meninos lá na Rússia, num país que é proibido pregar o Evangelho, né? Mas através dessa estratégia, Deus nos deu essa oportunidade muito boa. Glória a Deus. Muito linda a sua história. Tenho certeza que vai estar edificando a vida de muitos. E só para compartilhar aqui com o senhor mesmo, eu amo o livro de João, é meu livro favorito também. Eu também me converti em casa, no banheiro da minha casa. E só para dizer, gente, não há limites, não há paredes, não tem fronteiras para o amor do Senhor. Então, que nós todos possamos estar nos inspirando com a história do Senhor e colocar em prática aquilo que nós já temos, que o Senhor já nos deu, para estar agregando no reino. Amém? Eu quero só fazer já um convite, o canal de vocês, galera do YouTube, da internet, eu vou estar lançando um livro chamado Teologia do Esporte, que é mostrando os princípios, mais ou menos o que Paulo faz, né? O estilo literário de Paulo, os princípios da palavra apresentado numa linguagem esportiva. E o nosso próximo evento, dia 25 de novembro, que vai ser um fórum de debate, nós chamamos 2 treinadores, 2 jogadores. Depois você entra lá na nossa página, você vai ter uma noção um pouco mais do que vai acontecer aqui. Dia 25 de novembro, eu quero já convidar vocês para estar com a gente aqui. Glória a Deus, já vou garantir um pro meu pai, que ele ama esporte, ele vai adorar. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, não esquece de colocar aqui embaixo nos comentários a pergunta que você gostaria de fazer. God bless you and I'll see you in the next video.